A Montanha Mágica, leitura. Estamos começando a quarta parte do livro. O nome do capítulo é Compra Necessária. E agora? Já terminou o verão de vocês? Perguntou Rascastorp ironicamente no terceiro dia ao primo. O tempo mudara de modo assustador. O segundo dia completo que o visitante passara no sanatório fora de magnífico esplendor estival. O azul profundo do céu luzia por cima das copas pontiagudas dos pinheiros, enquanto a aldeia, no fundo do vale, fulgia deslumbrante em meio ao calor, né? Brilhava deslumbrante. O ar estava cheio do tilintar alegre e calmo dos cincerros das vacas, os sininhos das vacas. Lembre-se, é por causa disso, você que está seguindo o curso, que eu pedi para você assistir os trechos do filme Youth, porque lá você tem os cincerros das vacas. Que aqui e ali nas encostas pastavam o capim curto e cálido dos prados. Já à hora do café da manhã, as senhoras haviam exibido levíssimas blusas de tecidos laváveis, algumas até com mangas de broderie. Eu coloquei no nosso Quizlet, broderie. Eu coloquei uma foto ali para você, porque lembre-se, é sempre interessante, a gente fez esse exercício se você está seguindo o curso. Da descrição, a gente descreveu uma flor, né? Mas é claro, isso para aumentar a nossa língua, na percepção, quando a gente está falando de flor, de animais, de uma configuração montanhosa, por exemplo, tecidos, né? É sempre melhor ver uma foto. Então está lá a foto para você de broderie. O que não ficava igualmente bem a todas. Para a senhora Storr, por exemplo, esse traje era pouco vantajoso, visto ela ter os braços demasiado balofos para usar em vestimenta vaporosa, né? Então, se você tem um braço balofo e a vestimenta é vaporosa, você fica maior ainda, né? Fica, sei lá, um balão com espuma em volta, né? Já se você é muito magrinha e você usa uma vestimenta vaporosa, dá uma sensação de leveza muito grande. Esses dias mesmo eu estava andando e passou uma menina assim na rua com uma calça bem larga e blusa também bem larga, e ela era extremamente elegante, e o modo como aquela roupa dela, como é que se diz, balançava ao vento conforme ela atravessava a rua, dava um efeito bem interessante, né? Também o sexo forte, ou seja, o homem, levara em conta o tempo esplêndido no que se referia à escolha dos trajes. Surgiram jaquetas de alpaca e fatiotas de linho, né? Bom, alpaca, a gente está falando de um animal, né, parecido com a lhana, se eu não me engano ele só é menorzinho, eu coloquei ali, mamífero sul-americano, estreitamente aparentado e com a vicunha, e um pouco mais distante com o ganaco e a lhana. Desses eu só conhecia a lhana. E fatiota é roupa em geral, né? Traje, vestuário. Surgiram jaquetas de alpaca e fatiotas de linho, e Joaquim ostentara calças de flanela cor de marfim, sob o costumeiro paletó azul, combinação que lhe dava um ar tipicamente militar. Quanto a Setembrine, também ele manifestara repetidas vezes a intenção de mudar de roupa. Que diabo? Dissera em um passeio em direção ao vilarejo depois do lanche em companhia dos dois primos. Como o sol está quente, já vejo que terei de pôr roupa mais leve. Apesar dessa declaração expressa, porém, continuara trajando o casaco espesso e comprido de largas lapelas e as calças enxadrezadas, que provavelmente representavam tudo quanto possuía de vestuário. No terceiro dia, porém, tudo estava como se a natureza houvesse sofrido um golpe.
e a ordem das coisas sido posta às avessas. Perceba, é claro, aqui há um retrocesso na narrativa, né? E agora, já terminou o verão de vocês? Perguntou Rascastorp ironicamente no terceiro dia. No próximo parágrafo. O tempo mudara de modo assustador. Aí a gente volta para o passado, antes, né, do Hus ter falado isso. Aí a gente tem toda essa descrição, o pessoal vestindo roupa diferente, e aí vamos para o presente narrativo novamente, no terceiro dia, porém, tudo estava como se a natureza houvesse sofrido um golpe, e a ordem das coisas sido posta às avessas. Rascastorp mal deu crédito aos próprios olhos. Foi depois do almoço e o pessoal já fazia 20 minutos que se entregava ao repouso. O sol se escondeu rapidamente. Nuvens feias, pardas como turfa. Lembre-se, bom, deixa eu ler, né? Você estudou na aula de geografia, turfa, né? Massa de tecido de várias plantas, especialmente musgos, produzida por lenta decomposição anaeróbica, associada à ação da água, encontrada em várias partes do mundo, com variação de consistência, do torrão até o limo, e de cor, do verde claro ao negro, usado como fertilizante, forragem, combustível e na feitura de carvão. Então, tinham lá as nuvens feias, pardas como turfa, surgiram por cima da cordilheira ao sudeste, e um vento glacial estranho que penetrava até a medula dos ossos, como viesse de desconhecidas regiões geladas, entrou subitamente a varrer o vale, provocou uma queda brusca de temperatura e encetou um regime completamente novo. Vem neve, ressoou a voz de Joaquim de trás da divisória de vidro. Como assim neve? Perguntou Rascastorp. Não vai querer me dizer que vai nevar agora? Claro, respondeu Joaquim. Conhecemos bem esse vento. Quando ele vem, traz consigo passeios de trenó. Mas Joaquim... passeios de trenó. Bobagem, retrucou Rascastorp. Ou muito me engano, ou estamos em princípios de agosto? Mas Joaquim, conhecedor do clima, dissera a verdade. Dentro de poucos instantes começou a desabar formidável nevada, acompanhada de trovões incessantes. Era um torvelinho tão denso que tudo parecia envolto num vapor branco, e quase nada se enxergava do vale e do fundo do vale. É claro que aqui nós estamos assim à margem dessa percepção, quer dizer, eu estou, não sei quanto a você, nunca tive a oportunidade de ver uma nevasca, né? Mas é claro, nós estamos à margem. A gente está ali, a gente tem desvantagem em relação a uma pessoa, sei lá, que já experienciou isso muitas vezes, mas temos acesso. Só é um acesso que a gente tem que trabalhar mais para conseguir, né? E mais incompleto, certamente. A neve continuou caindo durante toda a tarde. Puseram a funcionar a calefação central, enquanto Joaquim recorreu ao saco de pele sem admitir qualquer interrupção em seu tratamento. Rascastorp refugiou-se no interior do quarto, aproximou a cadeira do radiador aquecido e, meneando a cabeça de quando em quando, fixou o olhar naquele disparate. Na manhã do dia seguinte já não nevava, mas, conquanto o termômetro de fora marcasse alguns graus acima de zero, havia neve suficiente para se afundar o pé nela. De modo que, ante os olhos pasmos de Rascastorp, desdobrou-se uma perfeita paisagem hibernal. Haviam voltado a desligar a calefação. A temperatura nos quartos era de 6 graus acima de zero. E agora? Já terminou o verão de vocês? Perguntou Rascastorp ao primo, com amarga ironia. Perfeito, né? A técnica narrativa dele, né? Então, e agora? Já terminou o verão de vocês? E aí a gente volta lá no segundo dia. E aí depois a gente volta. Eu falei presente narrativo, mas o narrador ele dá mais uma surpresa, né? Então, e agora? Já terminou? Vamos colocar que isso aqui é presente, né? E agora? Já terminou o verão de vocês?
E aí ele volta e fala sobre o verão, né? E aí ele fala como esse verão acabou. E aí ele volta e repete a frase: e agora já terminou o verão de vocês? E ele faz isso por compaixão ao leitor, né? Para que a gente não se perca e pense: ah, então tudo isso daí era uma digressão, era um flashback, vamos colocar assim. Então ele perguntou Rascastorp ao primo com amarga ironia. Difícil dizer, respondeu Joaquim na sua maneira objetiva. Se Deus quiser, ainda haverá uns belos dias de verão. Mas em setembro não é possível. Mas o caso é que aqui não existe diferença acentuada entre as estações, sabe? Elas se misturam, por assim dizer, e não se atém ao calendário. No inverno, há dias em que o sol está tão forte que a gente sua e tira o paletó durante o passeio, e no verão, bem, você está vendo o que às vezes acontece no verão. E ainda a neve Esta então põe tudo em desordem. Cai neve em janeiro, mas em maio não cai, muito menos, e em agosto também está nevando. Generalizando, posso dizer que não passa mês sem que haja neve. Nisso a gente pode se fiar. Numa palavra, temos dias de verão e dias de inverno, dias de primavera e dias de outono, mas não há propriamente estações aqui em cima. É uma bela confusão, disse Rascastorp. Em companhia do primo, foi ao vilarejo com galochas e sobretudo de inverno, a fim de comprar uns cobertores para a terapia de repouso, visto ser evidente que, num tempo desses, não lhe bastaria o cobertor de viagem. Chegou a ventilar a ideia da compra de um casaco de peles, porém abandonou-a e mesmo se assustou diante dela. Na sessão de perguntas a gente tenta descobrir por quê, né, que ele se assustou. Não, senhor, disse ele. Vamos nos limitar aos cobertores. Lá embaixo também me servirão. Cobertores usam-se em toda parte. Não há neles algo de particular ou estranho. Mas um saco de peles é uma coisa toda especial. Se comprasse um saco de peles, peço que me entenda. Se comprasse um saco de peles, peço que me entenda, eu teria a impressão de estar querendo me domiciliar aqui e de tornar-me, em certo sentido, um de vocês. Bem, só quero dizer que absolutamente não vale a pena comprar um saco de peles só para essas poucas semanas. Bom, então, próximo vídeo a gente continua a leitura. Se você quiser ficar, eu vou só rever algumas palavras, né? Tentar aumentar o nosso vocabulário. Bom, então nós vimos que em certo momento o fundo do vale fulgia, né? Então lembre-se que fulgir é brilhar ou fazer brilhar, resplandecer. Por exemplo, a luz bateu nos cristais, fulgindo-os. Legal essa construção, né? Fulgindo-os, ou seja, fulgindo os cristais. Próximo exemplo, a luz solar fulgia esplendidamente. E aí nós temos refulgir, que é brilhar com intensidade, né? Esse dá essa sensação de intensidade. Tanto é que nós temos resplandecer, né? Suas joias refulgiam. E aí, por derivação, distinguir-se muito, sobressair pelo mérito, né? O escritor refugia pela sua cultura. Sincerro, como a gente viu, sineta que pende do pescoço de certos animais, égua madrinha, besta, vaca, e cujas batidas de sonoridade indefinida servem para guiar e servir e reunir uma tropa. Cálido, bom, que tem a temperatura alta, que tem calor, né? Que irradia calor. Broderie, aquele tecido, né? Vaporoso, descrevendo o tecido, que tem propriedade de leveza, fluidez do vapor, por exemplo, uma substância vaporosa. Pode ser também que tenha aspecto ou consistência tênue, transparente, diáfana. Então, o tecido vaporoso. Então, não só esse tecido mais solto, mas a gente pode interpretar como tecido mais transparente, né?
que tem aparência extremamente delicada, diáfana, fresca, leve. A mocinha surgiu linda e vaporosa. Né? A alpaca é o mamífero que eu falei para você, uma pequena lhama, vamos simplificar a história. Fatiota é o traje. Turfa, o termo da biologia, lá quando as plantas apodrecem e fica aquela massa, né? Biologia e geografia. Biologia também deve ser, sei lá. Lembre-se que em determinado momento alguém encetou um regime, né? A temperatura encetou um regime completamente novo. Bom, você deve saber que é começar, né? Então, por exemplo, depois de exercitar-se, encetou a marcha. Encetou 1/3 do que se destinava às obras. Né? Pode ser também subtrair do todo. E a próxima palavra vai estar na continuação da nossa leitura.